Olá pessoal, meu nome é Valesca e eu vim reproduzir a videoresenha do livro que se chama Tempo Livre e Capitalismo, um par imperfeito, da autora Valquíria Padilha. Essa obra foi publicada no ano de 2000 pela editora Alinea. É um livro que contém 111 páginas. Ele é subdividido em 3 capítulos. Bom, e para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a autora. Valquíria Padilha nasceu em Campinas em abril de 1969. Em 1992, graduou-se em Ciências Sociais pela PUC de Campinas e especializou-se em Recreação e Lazer pela Faculdade de Educação Física da Unicamp. Atualmente, ela faz doutorado em Ciências Sociais no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. E desde 1997, ela é professora de Sociologia em cursos de graduação. Bom, essa obra tem um enfoque muito grande que gira em torno da seguinte problemática. Será que o tempo de não trabalho é realmente considerado um tempo livre? Baseado nisso, a autora faz um estudo aprofundado a partir das ideias de alguns autores que dissertam sobre o assunto e faz várias críticas no modo de pensar de como os autores Então, essa obra foi feita com o intuito de nos apresentar um estudo crítico feito pela autora e que nos leva a refletir se o tempo livre, o tempo de não trabalho, pode ser considerado um tempo realmente livre. Sendo assim, a autora levanta discussões acerca dos seguintes temas: tempo, tempo livre, lazer, ócio, jornada de trabalho, e ela ainda defende a ideia de que o tempo de não trabalho verdadeiramente livre acaba sendo impossibilitado, visto que o capitalismo estendeu-se também para o espaço de não trabalho. Ao analisar que estamos alienados ao consumo de mercadorias e de entretenimento. Por isso, o sugestivo nome da obra, Tempo Livre e Capitalismo, um par imperfeito. E assim como eu falei, o livro é subdividido em 3 capítulos. E no primeiro capítulo, que trata das transformações atual do mundo de trabalho, a autora evidencia toda a trajetória do sistema trabalhista, passando desde o Taylorismo, passando pelo Fordismo, até chegar no sistema flexível. E esse sistema flexível foi conquistado pelos trabalhadores que demonstravam resistência aos sistemas antes aplicados. Porém, dessa conquista derivou-se o desemprego, através do trabalho organizado e aparado pelas novas tecnologias. Com isso, ela expõe pensamentos de autores de modo a nos mostrar que, do seu ponto de vista, algumas ideias defendidas por eles estão equivocadas. Dessa forma, a autora conclui dizendo que o trabalho não acabou, assim como alguns autores defendem. Então ela afirma que o ser humano está tendo cada vez mais o seu tempo de trabalho reduzido. Assim, o tempo livre se ampliou. E o desemprego também, permeados pelas novas tecnologias. Então ela fala que a tecnologia foi o que contribuiu para como a sociedade está estruturada hoje.
que diz a respeito ao uso da força de trabalho manual substituído pelas máquinas. E que isso contribui para que haja o aumento do desemprego. A substituição do trabalho manual por máquinas contribuiu muito para o aumento do desemprego, já que os trabalhadores foram substituídos pelo uso das tecnologias, que produziam mais em menos tempo e gerava mais lucro, acabava por gerar mais lucro. E esse lucro ficaria detido na mão de algumas pessoas de determinada classe, já que os donos, né, que davam serviço aos funcionários não precisariam, a partir de agora, distribuir sua renda, já que não seria necessário remunerá-los, já que eles não estavam mais trabalhando. E no decorrer da obra, em determinado momento, um autor diz que a tecnologia tem contribuído para a emancipação do homem. Mas ela discorda e diz que o que impede o homem de se emancipar é o capitalismo. Mediado pelo problema do desemprego, a autora tenta buscar alternativas para esse problema. Então, aí já adentramos no segundo capítulo, que é intitulado Trabalho, Lazer e Tempo Livre. No capítulo 2, a autora elabora conceitos relativos ao que se considera tempo. Porém, diz que a abordagem de termos como tempo livre, lazer e ócio possuem significados distintos. E a partir disso, nesse capítulo, a autora vai nos mostrar alguns estudos feitos em cima desse assunto. E assim como no primeiro capítulo, a autora apresenta pontos de vista de vários autores e suas considerações acerca de tempo, segundo as suas perspectivas. Sendo assim, eles dizem que a organização do tempo relaciona-se com a forma de produção de determinada da sociedade. Partindo disso, a forma com que o conceito de tempo livre, tempo disponível e ócio são abordados acaba sendo criticada por eles. Já que o tempo livre é considerado um tempo de recuperação do trabalho e tratado de forma compensatória. E mais uma vez ressalta que o sistema capitalista de produção e a sociedade possuem uma grande inter-relação. Então, o tempo livre, o trabalho e o acúmulo de capital estão sempre juntos, sempre se relacionando. Daí, somos confrontados com a ideia central do título, que nos mostra que mesmo em ditos tempos livres, estamos alienados ao consumo. E o consumo, consequentemente, contribui para a geração de capital. Por isso, o título da obra é Tempo Livre, que no nosso tempo livre, consequentemente, a gente consome, e o consumo gera capital, e por isso eles, na obra, pela autora, ele é considerado um par imperfeito. Já no terceiro capítulo, é tratado do tema a redução da jornada e do tempo de trabalho. Então, nesse capítulo, a autora discute sobre a redução da jornada de trabalho, visto como uma maneira de amenizar os problemas advindo da grande taxa de desemprego, visto que a tecnologia possibilita a diminuição do tempo e aumenta o tempo livre,
Então, no terceiro capítulo, no final, a autora afirma que enquanto predominar a racionalidade econômica do capital, não será suficiente reduzir o tempo de trabalho e ampliar o tempo livre, visto que para que a sociedade se emancipe. Então, diante de toda a discussão trazida pela autora nessa obra, ela quer nos deixar claro que não é possível desfrutar de um tempo livre mantidos em uma sociedade movida pelo capitalismo. Então, de certa forma, quando não estamos no momento de trabalho, que seria dito aquele momento livre, enquanto estivermos habitando em uma sociedade que visa apenas lucro, não será possível que a gente desfrute de um momento, de um tempo verdadeiramente livre. Vamos estar sempre alienados ao consumo, à geração de capital e não estaremos desfrutando de um tempo considerado aquele verdadeiramente livre. O livro em si ele é bem pequeno, na verdade ele é composto por tem muitas citações. A autora preocupou-se bastante em trazer opiniões diversificadas e dentro dela nos mostrar o seu ponto de vista. Durante o primeiro, segundo e terceiro capítulo é possível identificar que tem muitas citações, são muitas mesmo. Basicamente, a autora explicitava uma citação e logo após ela nos apontava o seu ponto de vista, discordando ou concordando de acordo com aquilo que ela acreditava. É um livro que nos chama a atenção para que possamos pensar, será que a gente realmente desfruta dos nossos momentos livres? Eu nunca tinha parado para pensar nisso e ao ler esse livro, foi possível compreender o ponto de vista da autora. Realmente, a gente sempre esteve e está alienado ao capitalismo. Tudo gira em torno de lucro, da geração de capital. Então, a gente não está desfrutando daquilo que deveria ser para a gente considerado um momento livre, porque a gente não faz aquilo que pode ser considerado livre. A gente está sempre está sempre alienado a alguma coisa, nunca fazendo aquilo que realmente pode ser considerado de livre e espontâneo. E por fim a autora termina dizendo: tempo livre e capitalismo jamais formarão um par perfeito, mesmo que o tempo livre continue tendo a sua importância como reivindicação de descanso. E com isso somos capazes de compreender que o capitalismo ele sempre ele tem a capacidade de manipular tudo aquilo que está à sua volta. E por isso nunca vamos poder desfrutar de um tempo verdadeiramente livre, já que estamos sendo manipulados por um sistema capitalista. Por isso, ainda que acreditamos que desfrutamos de um tempo livre, isso não é verdade. A gente acaba sendo manipulado e com isso não é possível que a gente desfrute de um tempo realmente livre
para que possamos nos satisfazer. Então, assim como a sugestão do título da obra, o capitalismo e o tempo livre jamais poderão formar um par perfeito.